Fala aí pessoal do Explica Enem, aqui é o Henrique mais uma vez com vocês. E essa semana nós vamos terminar os nossos estudos de soluções e na nossa primeira aula da semana, aula 15, vamos continuar falando um pouquinho delas, e em específico da parte de diluição e também da mistura de soluções, que são tópicos absolutamente importantes e amplamente abordados no Enem, como eu falei com vocês, não só num estudo específico de soluções, mas também para outras diversas áreas dentro da química. Então é importantíssimo que vocês saiam dessas aulas com uma compreensão boa dos assuntos. Primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que é uma diluição, né? De solução. No caso aqui a gente vai trabalhar quase sempre com soluções líquidas, que é onde faz mais sentido num primeiro momento trabalhar com o conceito de diluição. Nada mais é do que adicionar o solvente para diminuir a concentração da solução. Então, por exemplo, se a gente pegar o caso da aula passada, em que a gente tem uma adição de 50 gramas de cloreto de sódio a 500 ml de água, a gente calculou isso na semana passada, temos uma solução de concentração 100 gramas por litro, e se a gente for diluí-la, né, utilizar mais, por exemplo, 500 ml de água isenta de cloreto de sódio, a gente simplesmente vai aumentar o volume de solvente, ou seja, adicionar solvente para diminuir a concentração da solução. E a gente observa que isso de fato acontece. Se a gente aplicar a mesma definição de concentração comum, lembrando que a massa de soluto mantém-se constante e a gente dobrou o volume de solução, a concentração cai pela metade. Cai de 100 gramas por litro para 50 gramas por litro. E aí a gente pode utilizar isso, por exemplo, naqueles sucos que a gente faz e fica um pouco forte demais, fica um pouco pesado demais. É muito comum a gente adicionar água para dar uma calibrada no sabor daquele suco, deixar ele um pouco mais saboroso, e aí utilizando justamente o conceito de diluição das soluções. A ideia central é que a massa, como eu falei, ou a massa ou a quantidade de matéria de um soluto não muda, enquanto isso a gente aumenta a quantidade sim do solvente. Então, se a gente escrever a solução inicial, tanto em termos da concentração comum quanto em termos da concentração molar. Dessa maneira, explicitando tanto de um lado a massa quanto do outro a quantidade de matéria. E ao final da solução, na solução final, depois de adicionar o volume extra de solvente, fizermos a mesma coisa, a gente observa que, dada a nossa premissa de que a quantidade de soluto não muda, a gente pode igualar essas grandezas, de maneira que a gente sabe que o produto concentração-volume, ou molaridade-volume, permanece constante. Aqui os subscritos linhas significam o sistema final. Então a gente pode aplicar uma ideia matemática de que quanto maior o volume de solução, menor é a sua concentração, justamente porque a gente adicionou somente o solvente, então a concentração vai cair. Se a gente for generalizar não só para o caso de que há um dobro do volume, mas para qualquer caso, aqui a gente pegando 15 gramas por litro de cloreto de sódio em 100 ml de água, adicionando, por exemplo, um valor que não seja 100 ml de água, só para mostrar para vocês que isso é um conceito generalizável, a gente chega na pergunta que a gente quer saber qual é a concentração comum final nesse sistema. A gente tinha 15 gramas de água, 15 gramas por litro de cloreto de sódio em 100 ml de água. Agora nós temos a mesma massa de sódio, só que no volume de água maior. E a gente quer calcular justamente a concentração de cloreto de sódio. E a gente faz a conta, iguala os produtos, né, concentração inicial é igual, vezes o volume inicial é igual à concentração final, vezes o volume final, e a gente chega que a concentração final é 10 gramas por litro. De novo, aumentamos o volume, diminuímos a concentração. Se a gente passar agora também a pensar em mistura de solução, a gente tem, por exemplo, a solução 1 e a solução 2, vamos jogá-las numa mesma solução final, e a gente tem três cenários possíveis. Ou estamos misturando soluções de um mesmo soluto, ou estamos misturando soluções de solutos diferentes que não reagem em si, e naturalmente podem ser solutos diferentes que aí sim reagem entre si. A gente precisa abordar esses três casos. No primeiro caso, a gente vai fazer somente a mistura de solução de um mesmo soluto, e a gente sabe que, pegando uma solução A e uma solução B, por exemplo, de NaCl, ou o que quer que seja, chega numa solução final que vai ser simplesmente, vai ter a concentração dada por uma média ponderada das concentrações das soluções individuais ponderadas pelo seu volume. Isso é exatamente isso aqui. A concentração final é essa continha que a gente faz com as concentrações dos volumes individuais. Pegando então um exemplo numérico aqui para a gente resolver, a gente tem duas soluções de cloreto de sódio, por exemplo, uma 70 gramas por litro em 100 ml, a outra 40 gramas por litro em 200 ml, e a gente vai juntar e quer saber a concentração da solução final. É simplesmente fazer a continha
70 vezes 100 mais 40 vezes 200, dividido pelo volume total, 100 mais 200, e chegar que a concentração da solução final é 50 gramas por litro. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula.